Olá, eu sou o Eleomar, sou psicólogo e teólogo e gostaria de conversar com você sobre uma questão que é muito discutida entre os cristãos, que é a questão do inferno. Nós sabemos que a palavra inferno é uma palavra latina, né, que significa profundezas ou mundo inferior. Ela é originada da palavra latina cristã inferus, que quer dizer lugares baixos, né? É um conceito presente em diferentes religiões, mitologias, filosofias, e que representa a morada dos mortos, indistintamente, né? Segundo alguns autores, alguns teólogos, alguns exegetas, ou é um lugar de condenação, de grave sofrimento, né, para as pessoas más, segundo outras. O significado atribuído à palavra inferno advém da obra da Divina Comédia, né, de Dante, e da obra Paraíso Perdido de Milton. A ideia de um local de tormento ardente no submundo, porém, é uma ideia anterior a essa época. Remonta a uma época muito anterior a Dante ou a Milton. Bom, nós temos a palavra em hebraico Sheol, né, que é uma palavra que significa mundo dos mortos, né? Bom, na Bíblia hebraica, o termo usado para definir o inferno, na Bíblia traduzida para o latim e para o português, é Sheol, né? Aparece 65 vezes na Bíblia hebraica a palavra Sheol. O que significa Sheol? Sheol significa mundo dos mortos, né? Retratado como um profundo escuro, um abismo, uma sepultura, de onde, de acordo com pensamentos realistas antigos, um abismo escuro e silencioso situado nas profundezas da terra, de onde todas as pessoas iam depois de morrer. Então se tinha a ideia de que acima das nuvens, das águas, havia a casa de Deus, na terra havia os seres humanos, e dentro da terra era onde existia o Sheol, que era o lugar dos mortos. Materialmente, nada de espiritualidade aqui nessa compreensão. O termo Sheol é o termo preferido dos textos poéticos do Antigo Testamento, né? Aparece muitas vezes nos textos poéticos. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, né, o grego helenístico, a palavra Sheol, que é a palavra hebraica para definir mundo dos mortos, sepultura, mudou para Hades, com o mesmo significado de Sheol, agora traduzido para o grego Hades, segundo a Septuaginta. Então aparece 61 vezes a palavra Hades na tradução para o grego. Hades é muito comum na mitologia grega para realmente definir essa questão do mundo dos mortos, mas não tem assim uma evidência de que tem uma ligação com o mito, o deus Hades, né? Embora a Hades queira dizer mundo dos mortos, e o mito de Hades também quer dizer a mesma coisa. Então, quando os cristãos produziram o Novo Testamento, né, usaram a palavra Hades para definir o lugar, o submundo dos mortos, principalmente quando citavam a Bíblia hebraica, traduzindo o Sheol para mundo dos mortos, né? Assim como os judeus fizeram com a Septuaginta, os cristãos também apresentaram apenas um sentido para a palavra Hades, mundo dos mortos. Mas não há evidências no Novo Testamento ou nos primeiros cristãos de que usavam a palavra com a mesma mitologia grega. É claro que depois, com o mundo dos romanos, a tradução da Bíblia para o latim, ao invés de Sheol do hebraico, que foi traduzido para Hades no grego, no latim foi traduzido para infernos, né? À medida que a igreja crescia, mais romanos se tornavam cristãos, e por fim o cristianismo tomou conta do império, foram feitas traduções da Bíblia
para o latim, língua oficial dos romanos. Então, primeiro havia os textos da antiga latina, ou Vetus Latina. E por fim, o monge São Jerônimo fez uma tradução completa da Bíblia do Novo e do Antigo Testamento para o latim, que veio a ser conhecida como Vulgata Latina. E na Vulgata foi usado o termo latino infernus 61 vezes para traduzir o hebraico Sheol, que aparece 61 vezes na Bíblia hebraica. E os gregos traduziram para Hades ou Gehenna, sem distinção. Sheol, Hades, Gehenna, inferno foi traduzido com uma conotação só, com uma ideia só. E com isso houve muita confusão entre essas traduções. Então a palavra Gehenna, que é o Vale dos Mortos, ela tem mais simbolismo com o inferno da tradução latina do que do Sheol e do Hades da tradução hebraica e grega. Então nós podemos ver que ocorrências na Bíblia hebraica, 65 vezes ocorre a palavra Sheol. E no grego, na Bíblia grega, aparece na tradução grega 65 vezes a palavra Hades. E no latim também aparece como infernos e no português como inferno. Então, se você for fazer uma análise, né, a questão do Sheol e do Hades significa mundo dos mortos, era onde todos iam, sem distinção de bom e de ruim, era para onde todas as pessoas morriam e moravam. Diz aí os textos bíblicos que tem um dos profetas, um dos sacerdotes que no sofrimento disse, eu quero ir logo. Eu creio que foi José, um dos filhos tinha morrido, e ele disse, não vou aguentar perder outro filho, eu prefiro ir logo para o Sheol. Quer dizer, ir para o mundo dos mortos. Não era um mundo onde só ia os pecadores, os maus, mas sim um lugar onde morava os mortos. Nós também temos a ocorrência na língua hebraica do Ge-Ben-Hinnom, ou Gehinnom, né, que aparece 13 vezes na Bíblia hebraica e equivale ao grego Gehenna ou Tártaros. No latim não tem uma equivalência, não tem uma tradução, mas a tradução em português se chama Vale de Hinnom ou Vale de Rimon. Depois eu posso deixar os textos para você procurar aí na sua Bíblia. No Novo Testamento, né, do grego, nós vamos ver assim, o termo grego, como não existe Novo Testamento em hebraico, o termo grego Hades aparece 10 vezes, equivalente ao hebraico Sheol, equivalente ao latino infernos, equivalente ao português inferno. Na tradução grega, Gehenna aparece 12 vezes no Novo Testamento, que significa Gehinnom ou Ge-Ben-Hinnom, que para a tradução latina, infernos, e para a tradução portuguesa também infernos. Nós temos a ocorrência de Tártaro, que aparece uma vez no Novo Testamento, né, e que pode ser o Vale de Hinnom, onde fica o fogo que nunca se apaga. E na Bíblia Latina é traduzida para Tártaro, infernos, e para o português Tártaro ou inferno. E depois nós temos o termo grego Reline tu Piros, 5 vezes, que significa talvez o Ge-Ben-Hinnom, né, o Vale de Hinnom, Tártaro, infernos no latino, na língua latina, e no português é traduzido como Lago de Fogo. Então, das palavras Hades e Sheol, ambas com significado semelhante,
tendo a conotação clara de um lugar onde vão todos os mortos, sem distinção de ninguém, certo? Muito bem. E aí, com o tempo, com a evolução da palavra, que todas as palavras evoluem com o passar do tempo, a religião do grego, do latim, do hebraico, passou a usar a palavra inferno como um destino apenas para as pessoas ruins, né? Não um lugar para todos os mortos, né? Então chegou a esta visão cultural com os santos padres, né? Com a patrística, houve essa inversão, essa modificação, uma forma de ter o controle da população sobre a fé, né? Se disser assim, o inferno só vai os maus, os bons que estão aqui na igreja, que rezam, que comungam, que vivem os sacramentos, estes vão para o céu, e aqueles que não vivem vão para o inferno. O que você vai escolher? É claro que você vai escolher aquilo que estão dizendo que é a ida para o céu e não o inferno. Então é uma forma de controle da população religiosa. Então, alguns teólogos, né, observam que o inferno não pode ser um lugar desagradável, já que um personagem bíblico, quando estava em sofrimento real, desejou esconder-se no inferno para aliviar sua dor. Bom, logo no período patrístico, né, surgiu a ideia do inferno sendo dividido em duas áreas, né, nesta visão dualista. O lugar onde vai os bons e o lugar onde vai os maus. O inferno vai os maus e céu vai os bons, né, tirando totalmente de foco a ideia de Sheol ou do Hades, do hebraico e do grego. Então nós vimos aí quem defende essa ideia é Marcião de Sinope, Tertuliano, Irineu, Justino Mártir, né? Criaram essa ideia de inferno. A ideia ficou muito mais forte de que a ligação do inferno com algo mal, com algo ruim, com fogo que nunca se apaga, com um lugar terrível, surge na obra A Divina Comédia de Dante Alighieri, lá no século XIV. Então Dante faz lá uma visão de que o inferno é um lugar onde estão os demônios, e os demônios que ficam lá atormentando os seres que não viveram a vida conforme o desejo cristão, né? E aí se começou a entender que no inferno existe os demônios, está Satanás, mas não existe nenhum texto bíblico que afirme isso que Dante disse. Dante é um escritor, um poeta, e as pessoas caíram nessa conversa de que no inferno é dominado por um rei chamado Satanás, que na Bíblia não tem nenhum escrito dizendo isso, e nem dizendo que o inferno é um lugar de sofrimento, de dor. A Bíblia diz que o inferno é o Sheol ou Hades, o lugar da sepultura, onde as pessoas não pensam, não falam, não sentem. Um lugar onde as pessoas são enterradas, todas as pessoas, não só as ruins. A tradução para inferno, e depois essa ideia de Dante, de dizer que no inferno existe toda essa questão de morte, dor e sofrimento, e está sob o poder do diabo, de Satanás, o inferno, foi um prato cheio para as igrejas, de maneira especial, dominar a população religiosa. Mas nós sabemos que para os israelitas, né, antigos, o termo designado de mundo dos mortos é Sheol, né, que apresenta essa característica de desolação, de silêncio, de purificação. De acordo com o pensamento dos israelitas antigos, um abismo escuro e silencioso, situado nas profundezas da terra, para onde todas as pessoas iam depois de morrer. O Sheol
tem uma associação muito estreita com túmulo. Você pode ver isso em Isaías 5, verso 11, Isaías 11, verso 9 e versos 18 e 20. Mas Sheol é usado principalmente nos textos poéticos, né, para significar esta ideia de mundo dos mortos. Geena é a forma grega do hebraico Gehinnom, né, que quer dizer Vale de Hinnom. Era o nome dado a uma ravina, uma vila, um vale, né, no sudoeste de Jerusalém, entre a estrada que vai de Belém até o Mar Morto, né? Você pode ver em Josias 15:8. Nesse local originalmente eram feitos sacrifícios humanos, né, pelos amonitas ao deus Moloque, como se lê em 2 Reis 23, versos 10. Né? E posteriormente, no período israelita, tornou-se uma espécie de lixão da cidade de Jerusalém, que era mantido frequentemente em chamas devido ao material orgânico que ali era lançado. Então, importante entender que o Vale dos Mortos é um lugar físico, onde eram jogados mortos que não tinham nenhum valor social, que não tinham onde ser depositados esses corpos, ou mortos de guerra, ou mortos por doenças, eram jogados nesse lugar, não eram enterrados. Onde eram jogados lixos, aí era um lugar de podridão, de mau cheiro, de muitos bichos, e se jogava lá um pinche para que pegasse fogo naquilo e acabasse com aquilo logo. Então era um fogo que nunca se apagava. Então é um lugar real, não um lugar místico, espiritual, religioso, como se criou na teologia, né? Então o cristianismo usa esta ideia do Hades, do Sheol, como inferno, como lugar de tormento, de dor, de sofrimento, tirando o contexto verdadeiro, que é o lugar onde ficam os mortos, tanto os ruins como os bons. Então, inferno, como se vê na tradição da igreja, não é real, é uma mentira para controlar a população, os cristãos, aqueles que creem. Todo mundo tem medo de ir para o inferno, mas na realidade, segundo os textos do hebraico e do grego, todos nós vamos para esse lugar, e não é um lugar de tormento, de dor. O lugar de tormento, de dor é no Vale de Hinnom. E esse Vale de Hinnom não é espiritual, é um vale que existia, que era material e que onde eram jogados os corpos das pessoas. Então, nós sabemos que no cristianismo primitivo, né, não havia uma diferenciação entre o Hades e o inferno. Era um lugar temporário, um lugar onde era uma sepultura, onde os mortos ficavam. Não tinha essa conotação do inferno, onde havia o Satanás, onde iam só as pessoas ruins. Depois é que se criou essa compreensão, não pelos testemunhas oculares de Jesus, mas pela patrística, os santos padres da igreja, né? Bom, para os testemunhas de Jeová e outras congregações religiosas, entendem que o inferno de fogo, Gehenna, como lugar literal de tortura das pessoas iníquas, não é ensinado na Bíblia. Não entendem como os cristãos católicos e algumas igrejas protestantes interpretam que os termos normalmente traduzidos como inferno, Hades no grego e Sheol no hebraico, né, significam literalmente sepultura. Metaforicamente significa o lugar dos mortos, né? Nessa concepção, então, Gema tem a ideia de destruição e aniquilação eterna. Então as testemunhas de Jeová citam Atos 2:27, que conta que Jesus desceu lá no inferno, no Hades ou no Sheol, e foi
ressuscitado. Usam textos como Eclesiastes 9:5 para defender a ideia de que os mortos, por estarem inconscientes, são incapazes de sentir qualquer tipo de sofrimento. Acredito que após a ressurreição dos mortos, os pecados anteriores não serão imputados, porque todos aqueles que morrem são absolvidos dos pecados, segundo Romanos 6:7, mas poderão recomeçar a vida escolhendo voluntariamente servir a Deus e alcançar assim a salvação num paraíso terrestre. No islamismo, o Islã defende que o Hades e o Sheol não existe, havendo apenas a morte e o dia do juízo final. Todos serão ressuscitados e reunidos perante Deus, onde todos testemunharão contra e a favor de si próprios. Aqueles que Deus julgar ser o melhor irão para o paraíso, para o Éden. Aqueles que renegarem a Deus vão para o inferno, onde queimarão vivos para sempre. O inferno, para o espiritismo kardecista, é um estado de consciência da pessoa que incorre em ação contrária estabelecidas pelas leis morais, as quais estão esculpidas da consciência de uma pessoa. Uma vez tendo criado a sua consciência ferida, passa a viver em desajuste mais ou menos significativo de acordo com o grau de gravidade das suas ações infelizes, e se estampam através do desequilíbrio espiritual, emocional, psicológico ou até mesmo orgânico. Essa situação lhe causa terríveis dissabores. Uma vez morta, se a criatura não evitou ações infelizes, buscando vivência saudável de acordo com as leis divinas, ela segue para o plano espiritual ou incorpóreo. E lá juntam-se a outros espíritos e fazem contubações conscienciais semelhantes, afins que atraem afins. Os planos espirituais de sofrimento são inumeráveis e guardam níveis de sofrimento diferenciados, cujos níveis são estabelecidos pelos tipos de degradação da consciência, resultante de ações perpetradas por cada criatura. Portanto, o inferno, na visão espírita, como região criada por Deus para sofrimento eterno da criatura e geograficamente construído, não existe. Se um dia todas essas criaturas, sofredoras na erraticidade, renegarem-se, essas regiões deixarão de existir. É como se todos os pacientes de um manicômio terrestre fossem curados. O hospital poderia ser demolido e ceder o seu espaço ao jardim. No budismo contam-se 18 formas de inferno, sendo 8 quentes, 8 frios e mais 2 infernos que são na verdade 2 subcategorias de infernos. Os da vizinhança, dos infernos quentes e dos infernos efêmeros. Além desses 18 infernos que constituem o reino dos infernos, pelo sofrimento, o reino dos fantasmas famintos é incomparável à noção de inferno, sendo constituído de estados de consciência de forte privação, como fome, sede, sem que haja possibilidade de saciar essa privação. No budismo, o renascimento em um inferno é uma consequência das virtudes e não virtudes praticadas de acordo com a verdade relativa do karma. Entretanto, alguns poucos atos podem por si conduzir a um renascimento nos infernos, principalmente o ato de matar um Buda e o ato de matar o próprio pai ou a própria mãe. A mediação sobre os infernos deve gerar compaixão. O budismo considera a vontade de viver de fato a própria existência a causa de um sofrimento. É aclamado como a mais elevada sabedoria. Viver é sofrer no budismo. A vida oscila para frente e para trás entre tristeza e alegria. Ela não merece o esforço de viver. O mundo
com seus hospitais, leprosários, torturas cirúrgicas, prisões, câmaras de tortura, senzalas, campos de batalha, tribunais, abrigo de miseráveis, fome, dor, doença, assim por diante, oferece bom material para a descrição do inferno, e é ele mesmo o inferno, no qual um habitante é um demônio para o outro. Se fosse um pouquinho pior, entraria em colapso sob o peso de sua própria miséria. Portanto, tudo o que existe merece parecer para o budismo. Um abraço, tchau.